Oi, eu sou o Matheus Gomes e começando a nossa apresentação sobre os diagramas dinâmicos da UML, primeiro apresentando o nosso grupo, nós somos o projeto Garimpei, que ele é composto pelos integrantes eu, Matheus Gomes, o Matheus Afonso, Paulo Victor, o Vinícius Saturnino, o Thiago Mesquita, a Juliana Pereira, o Daniel Barcelos, o Denis Rogers e o Victor Jorge. Agora começando pelo primeiro artefato dessa sessão, desse tópico, que é o diagrama de atividades. O diagrama de atividades, ele é um diagrama comportamental e ele mostra o fluxo de controle com ênfase na sequência e condições do fluxo. Ele pode representar as atividades, podendo ser atividades paralelas, e ele também pode servir para qualquer propósito, mas ele é muito popular em fluxos de trabalho e processo de negócio, mostrando também os casos de uso. Aí, no nosso caso, para desenvolver esse diagrama, precisamos modularizar a utilização da aplicação em diversas atividades, para poder, assim, descrever o fluxo dessas atividades. Oi, eu sou o Thiago Mesquita e eu vou falar um pouco sobre os nossos diagramas de atividades desenvolvidos. O primeiro aqui é o cadastro de usuário. Aqui a gente adotou a metodologia de dividir em 3 raias, a de usuário, a do front-end e do back-end, para ficar bem separado qual o papel é de cada ator. Então, começando ali, a gente tem o usuário, iniciando o cadastro, que passa para o front-end, exibir um formulário de cadastro, e volta para o usuário para ele preencher esse formulário. Dentro do front-end já vai ter uma verificação dos dados, se os dados são válidos ou não. Caso os dados forem válidos, ele vai fazer uma requisição para o back-end, que vai receber essa requisição e também vai fazer outra verificação dos dados. E se for válido, vai criar o usuário no banco de dados, vai fazer o login com os dados do usuário criados, vai retornar para o front-end, exibir a tela inicial do usuário logado e vai finalizar essa atividade. Caso os dados não forem válidos em qualquer uma das etapas, no front e no back-end, ele vai exibir uma mensagem de erro e vai finalizar essa atividade também. Seguindo aí, a gente tem o diagrama de adicionar usuário à comunidade. Ele é um pouco mais complexo. O usuário ele entra no perfil da comunidade. Para ele poder visualizar a opção de adicionar um membro, ele tem que ser owner ou admin dessa comunidade. Então, caso ele não seja, já vai finalizar essa atividade aqui. Caso ele seja, o front-end vai exibir a opção de adicionar um novo membro. O usuário seleciona essa opção, o front-end exibe o formulário de adição de membro, o usuário preenche esse formulário e aqui a gente tem de novo uma verificação dos dados, tanto no front quanto no back. Se os dados forem válidos no front, ele vai mandar uma requisição para o back e vai verificar esses dados. Depois dessa verificação, vai ver se os dados que foram informados pertencem a um usuário que existe já na aplicação. Se existir, vai adicionar esse usuário à comunidade e o front-end vai retornar ali, vai exibir uma lista de membros da comunidade e finaliza. E caso os dados não sejam válidos em qualquer uma das etapas ou o usuário não existir, o front-end vai exibir uma mensagem de erro e ali finaliza também essa atividade. Seguindo aí, a gente tem o diagrama de comprar um produto. O usuário ele entra no anúncio do produto, o front-end exibe os detalhes do produto, o usuário seleciona a opção de comprar, o front-end exibe a modal de confirmação de compra e ali vai ter uma verificação se o usuário confirmou a compra ou não. Se ele não confirmar, finaliza ali essa atividade. Se ele confirmar, vai ser enviada uma requisição ali para o back-end. Ele vai salvar o status do produto do anúncio ali como encerrado e o front-end vai exibir a tela de confirmação de compra e também o meio de contato com o vendedor. E seguindo aí, tem o diagrama de denunciar o vendedor. Então, o usuário ele vai poder entrar no anúncio ali do produto, encerrado ou não, e o front-end ali vai exibir os detalhes desse produto. O usuário vai selecionar a opção de denunciar,
vai ser exibida ali no front-end uma modal de denúncia. Se o usuário não finalizar, se encerra aqui a atividade. Se ele finalizar a denúncia, o back-end vai receber uma requisição e ele vai registrar essa denúncia, né, relacionada ao usuário vendedor. E ali o front-end vai exibir uma tela de confirmação de denúncia. Agora eu vou passar a palavra aí para o Daniel para ele terminar de explicar sobre os diagramas. Olá, eu sou o Daniel e eu vou continuar a explicação dos nossos diagramas de atividades. Bom, no diagrama de cadastro de comunidade, a bolinha inicial preta, ela representa o início do fluxo, e aquela bolinha inicial, a bolinha final preta com em volta branco, representa o final. Para realizar o cadastro de comunidade, o usuário vai ter que iniciar um cadastro. Já no front-end vai ser exibido um formulário, depois o usuário vai ter que preencher esse formulário e no front-end vai ter uma decisão que será se os dados são válidos ou não. Se os dados forem válidos, vai ser feita uma requisição para o back-end. No back-end vai ter uma verificação se os dados são válidos ou não. Se forem válidos, vai ser criada uma comunidade no banco, depois vai ser feito o login e ele vai ter acesso ao painel da comunidade. Se os dados não forem válidos, ele vai passar para aquela barra preta, que ela se chama barra de sincronização, e ela junta duas atividades simultâneas e reintroduz como uma só, que aí juntaria os dados são válidos do front com os dados são válidos do back, e aí exibiria uma mensagem de erro. E aí esse seria o fim do nosso fluxo. Já no diagrama de anunciar produto, o usuário gostaria de anunciar um produto, ele vai preencher o formulário de cadastro de produto. No back-end vai ter uma validação dos dados desse produto. Se os dados forem válidos, vai ser criado o anúncio e ele vai ser exibido no front. Se não for válido, vai ser exibida uma mensagem de erro. E no nosso último diagrama é o de avaliar vendedor, em que o usuário vai acessar seu perfil e vai visualizar as compras efetuadas. Depois ele vai selecionar uma compra que ele deseja avaliar o vendedor, e aí ele vai ser exibida uma tela de avaliação no front, e depois ele vai fazer a sua avaliação, e quando ele finalizar, vai ser feita uma requisição lá no back, e onde vai ser registrada a avaliação. Se ele não finalizar a avaliação, o fluxo chega ao fim da mesma forma. Bom, esses foram nossos diagramas de atividades. Falando um pouco das nossas lições aprendidas, nós tivemos uma noção maior dos fluxos do nosso projeto e das ações que serão coordenadas pelas diversas atividades dentro do nosso projeto. Agora eu vou passar a palavra para o Tiago, que ele vai falar um pouco das dificuldades que nós tivemos para construir esses diagramas. Oi, eu sou o Thiago de novo e eu vou falar agora um pouco das dificuldades. Eu acredito que a principal dificuldade que nós tivemos realizando os diagramas de atividades foram requisitos mal definidos, né? Durante a realização ali de um diagrama, a gente percebia que a gente não tinha uma total ideia de como seria aquela atividade, tinha algumas dúvidas, e por causa disso a gente tinha que ter várias discussões de como seria o real fluxo, né, dessa atividade, e eu acredito que foi essa a nossa principal dificuldade. Eu sou o Matheus Afonso e eu vou falar um pouco sobre o diagrama de estado. O diagrama de estado, assim como outros diagramas apresentados nesse módulo, é um diagrama UML que representa o comportamento e a visão dinâmica de um determinado objeto, especificando a sequência de eventos pela qual esse objeto passa e as suas respectivas respostas. Além disso, esse diagrama mostra o ciclo de vida dos objetos através de eventos, transições e estados que estão entre esses eventos. Caso ocorra algum evento que não seja representado no contexto do diagrama, esse evento vai ser ignorado no que diz respeito ao diagrama de estado. Ou seja, no final do diagrama dessa máquina de estados, ela vai descrever o ciclo de vida de um objeto em nível de detalhes complexos ou simples, dependendo da necessidade. E quanto à descrição das entidades desse diagrama, nós vamos ter um evento, que é a ocorrência dentro do diagrama. A gente vai ter o estado, que é a condição na qual o objeto está determinado em algum momento. E a transição, que é o relacionamento entre dois estados, representando quando o evento ocorre e o objeto muda de estado para o que é representado na hora.
Além disso, a gente tem a legenda desse diagrama, no qual esse ponto preto com as bordas vermelhas é o estado inicial. Esse ponto preto com as bordas vermelhas, uma outra borda vermelha em volta, é o estado final. O estado simples é representado por uma caixa vermelha com o estado preto dentro. Nós temos o garfo aqui, que é um retângulo vertical preto, uma escolha, que é normalmente um símbolo de escolha normal, que é o losango, e a seta de transição, que é basicamente uma seta. E eu vou passar agora para quem vai falar sobre o diagrama de estados. Bom, eu sou o Daniel e falando um pouco do nosso diagrama de estados, o nosso primeiro foi de cadastro de usuário, em que o usuário deseja realizar seu cadastro, onde depois vai ter que ser feita uma decisão. Se ele já possui cadastro, vai se encerrar o fluxo. Se ele não possui, ele vai preencher os dados, vai realizar o cadastro e aí se encerra. Já no diagrama de status de perfil de usuário, ele deseja realizar o login primeiramente. E aí vai ser feita uma verificação. Se os dados forem válidos, ele vai ter acesso ao perfil. Se os dados não forem válidos, ele vai voltar para realizar o login de novo. Dentro de acessar o perfil, você pode descer um pouco, por favor? Antes de acessar o perfil, ele vai poder editar ou excluir o perfil. Se ele excluir o perfil, o fluxo se encerra e quando ele editar o perfil, ele volta para a página do perfil dele e lá também se encerra o fluxo. Já no diagrama de estado de cadastrar a comunidade, é feita uma verificação se o usuário já faz parte de uma comunidade. Se ele já faz parte, o fluxo vai ser encerrado. Se ele não faz parte, vai preencher os dados da comunidade, vai ser feita uma validação do telefone e aí vai estar feito o cadastro. Agora eu vou passar a palavra para a Juliana, que ela vai continuar nossos diagramas de estados. Olá, eu sou a Juliana e eu vou falar agora do diagrama de perfil de comunidade. Então, primeiro é feita uma verificação se o usuário é o administrador da comunidade. Se sim, ele entra no fluxo para acessar o gerenciamento da comunidade. No gerenciamento da comunidade, ele é levado para um fork, que é um garfo em português, que ele pode ou editar os dados da comunidade, ou excluir a comunidade, ou adicionar membros à comunidade, ou excluir membros da comunidade. Caso ele exclua a comunidade, o ciclo é encerrado. Nas outras escolhas, ele pode voltar para o gerenciamento da comunidade e aí sim o ciclo é fechado. E caso o usuário não seja o administrador da comunidade, o ciclo é fechado porque apenas o administrador da comunidade pode acessar o gerenciamento da comunidade. Já no de anunciar produto, primeiro é feito o estado de anúncio do produto, depois é feito uma escolha se o produto foi vendido, Caso ele tenha sido vendido, passa para o estado de encerrar o anúncio e aí acaba o ciclo. Se o produto ainda não foi vendido, é possível editar o anúncio. E editando o anúncio, você pode adicionar fotos e vídeos do produto e voltar para a parte de editar o anúncio. Também em editar anúncio, você pode excluir o anúncio. E após ser excluído o anúncio, é encerrado esse ciclo. E na parte de editar anúncio, também pode voltar para a parte do anúncio do produto. Agora, em buscar produto. O primeiro estado é a busca do produto, e aí é feita uma verificação se o produto ainda é disponível. E aí essa verificação vai para uma escolha. E caso o produto não seja mais disponível, é encerrado esse ciclo. Se ele ainda estiver disponível, ele vai para o estado de filtrar produtos, que pode também visualizar os dados do vendedor. E aí sim o ciclo é fechado. Oi, eu sou o Vinícius e eu vou falar agora um pouco sobre a nossa rastreabilidade dentro do diagrama de estados. Bom, basicamente a gente listou no nosso backlog, como mostra aí, e a gente listou basicamente nosso diagrama baseado em todas essas OS, como por exemplo o cadastro de usuário ou o cadastro da comunidade, como foi citado em alguns diagramas anteriores. Oi, eu sou a Juliana de novo e agora eu vou falar um pouco das lições aprendidas. Com esse diagrama, nós podemos ter uma noção visual do fluxo do sistema em um determinado cenário e, por ele descrever o ciclo de vida de um objeto,
por ele descrever o ciclo de vida de um objeto. E por isso, eu acredito que esse ponto será muito importante para o desenvolvimento do código em si. Além disso, como montamos os diagramas em base nas histórias de usuários, como o Vinícius disse, podemos ter uma rastreabilidade para saber quais histórias estão sendo contempladas ou não. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel falar um pouco das dificuldades. Olá, eu sou o Daniel e falando um pouco das dificuldades encontradas para fazer o diagrama de estados, nós tivemos um pouco de dificuldade para associar esses diagramas às histórias de usuário, porque às vezes nós percebemos que o nosso fluxo podia não estar muito claro, e nós também tivemos um pouco de dificuldade para definir o ponto inicial e quando que esse fluxo realmente seria encerrado, porque algumas vezes a gente percebia, não, porque ele vai voltar para si mesmo ou ele vai ser encerrado. Foi algumas coisas que eu e a Juliana discutimos bastante quando a gente estava construindo esse diagrama. E foi essas nossas principais dificuldades. Meu nome é Paulo Victor e vou falar agora sobre o diagrama de sequência. O diagrama de sequência é um diagrama UML que representa a sequência das mensagens entre objetos em uma interação. Esse diagrama consiste em um grupo de objetos, representados por linhas de vida, e as mensagens que eles trocam durante uma determinada interação. Por exemplo, um diagrama de sequência em um cenário de venda online poderia representar o cliente, os produtos, os vendedores e o sistema da loja. Toda a comunicação que acontece entre eles é representada pelas mensagens. Podemos utilizar esse diagrama em fases diferentes do desenvolvimento, como a análise, o design e a construção. E deixamos uma descrição mais detalhada de cada uma dessas fases no nosso artefato ali para ficar mais fácil. Nesse primeiro diagrama, buscamos representar o fluxo da compra de um produto. Temos o ator, que é o cliente, a interface, que seria a aplicação web, o controlador, que é a nossa API, os objetos, que são a comunidade, produto e vendedor. Esses objetos são representações da base de dados. E aprofundando um pouquinho mais nesse diagrama aí, nesse da compra, a gente vê o fluxo de compra de um produto, onde o usuário, né, que é o ator, dispara uma ação de compra-produto ali para a interface encaminha o pedido para listar os produtos de uma comunidade para a API solicita esses dados do objeto comunidade, e o objeto comunidade retorna essa associação, né, dos produtos que são presentes na sua comunidade, e esses dados retornam para o usuário, para a tela do usuário. E o pedido de compra é um fluxo parecido, o usuário dispara o pedido, passa pela interface, a interface entra em contato com a API entra em contato com a comunidade, pega a disponibilidade do produto e os dados do vendedor e retorna isso para a tela do usuário. E o diagrama de venda de um produto é bem parecido, que envolve a criação de uma comunidade, adicionar um membro à comunidade e adicionar um produto à comunidade. Oi, eu sou o Vinícius e agora eu vou falar um pouco das lições aprendidas. Bom, uma das principais lições que a gente aprendeu no desenvolvimento desse diagrama foi como fazê-lo e basicamente as suas aplicações. Como o Paulo citou, ela pode ser aplicada em várias fases do projeto. Agora, falando um pouco das dificuldades, uma das dificuldades que a gente teve durante a elaboração do diagrama foi a de não conseguir encontrar padrões tão bem definidos. Em algumas matérias alguns materiais que a gente procurou online ou em fóruns ou sites, as mensagens que são trocadas entre cada componente do diagrama seguem uma estrutura X, enquanto em outro material ela segue uma estrutura Y. Uma outra dificuldade foi de saber também como descrever o retorno das mensagens. Em alguns casos ele utilizava tinha como exemplo o object para descrever o retorno, que seria um objeto, e em outros era descrito como produto. Essa dificuldade de encontrar um padrão bem definido dificultou um pouco a elaboração do diagrama que a gente fez. Olá, meu nome é Denis Rogers e agora eu vou falar um pouquinho mais sobre diagrama de comunicação, que também pode ser conhecido como diagrama de colaboração. Ele é um diagrama dinâmico que mostra a interação entre os objetos, e para isso ele usa mensagens sequenciais, deixando claro ali onde que as ordens das mensagens que vão acontecendo. E para isso a gente pegou aqui um cenário em que o usuário ele tem interesse em fazer a compra, mas para isso eu vou passar a palavra para o Victor Jorge, que vai explicar um pouquinho mais sobre isso.
Olá, eu sou Vitor Gonçalves, eu vou dar uma explicada no nosso diagrama. Basicamente, a gente representa o cenário onde o usuário ele manifesta interesse sobre um produto, e tudo isso começa quando ele tenta procurar um produto e dispara a função findProduct. Isso vai chamar a classe GarimPay, que vai procurar no inventário esse produto. Uma vez sendo procurado o produto, ele vai fazer uma consulta no ViewSalesID, que é a nossa classe de anúncios, e depois a gente vai para o item 1.3, que nesse cenário ele já está meio que manifestando interesse pelo item de verdade ao contatar o vendedor. E isso vai disparar a função auth, que vai chamar o nosso serviço de autenticação. A segunda parte é ele dando checkout no pedido, e quando ele dá o checkout, ele vai poder visualizar o contato do vendedor e vai poder ajustar com o vendedor em algum mecanismo de comunicação do interesse dele. Basicamente é isso que o nosso diagrama quer dizer. Meu nome é Denis Rogers, e agora eu vou concluir falando um pouquinho mais sobre a questão das aprendizados e dificuldades que a gente teve ao elaborar esse diagrama. Então, como aprendizado, a gente realmente ele entendeu a importância de mostrar as interações existentes, e também a gente entendeu a diferença entre o diagrama de comunicação e sequência, que embora sejam diferentes, tem muitas coisas parecidas. E como dificuldade, a gente teve dificuldade em encontrar cenários ali para a gente representar. E para isso a gente pegou realmente o cenário principal, que é quando o usuário realmente quer fazer teve interesse no produto e quer fazer o contato ali com o vendedor. E essa foi a nossa apresentação. Eu agradeço por ter assistido até aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.